Viu, Flávia? E essa pandemia está deixando muita gente preocupada, com quadros de depressão e até ansiedade. Mas é preciso preservar o bem-estar dentro de casa e na família. Por isso, para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio do Bom Dia Minas a psicóloga Renata Feldman. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, né? É muito difícil lidar com tudo isso, muitas informações, né? Um risco iminente para toda a sociedade, no planeta Terra. Como deixar isso menos estressante para a gente? Nunca vivemos nada igual, né, Liliana? O impacto é muito grande, é universal e a maneira de lidarmos com isso é que vai fazer toda a diferença. Claro que isso traz susto, traz medo, ansiedade, angústia. É tudo muito novo, né? E ainda promove uma quebra de rotina das mais violentas. Mas aí a gente precisa, nesse grande toque de recolher que estamos vivendo, acolher. Acolher o coração, acolher os nossos sentimentos, olhar para eles, tentar nomeá-los, falar deles. Quando a gente fala, nossa, eu estou com medo, parece que o medo já sai um pouco. Então a gente vai tirando e se esvaziando daquilo que está nos fazendo muito mal. Tentar conversar sobre isso, né? Falar é muito curativo. Mas depois ver o que vai fazer com esse sentimento. Estou com medo? Então, o que eu posso fazer para enfrentar esse medo? O quê? O que a gente pode fazer? Essa é a pergunta, né, que a gente quer saber, né? Como lidar com esse receio, essa angústia e esse medo mesmo durante esse momento que a gente vive? Primeiro, é deixar o medo, por exemplo, do tamanho que ele é. Né? O medo, ele pertence a cada um de nós, ele cabe dentro do coração. Então, ele não é maior do que aquele que está sentindo medo. A gente precisa acolher, né, esse medo e dizer, bom, vai passar, o que eu posso fazer para me distrair, né, de tantas informações, porque o medo, ele é natural, mas ele não pode se sobrepor a tudo, ele não pode ficar maior do que, na verdade, ele deve ser. Há um fato real ocasionando o medo, a ansiedade, mas tem formas de transformar isso. O pensamento é um dos caminhos. E como que a gente pode trabalhar isso com as crianças e com os adolescentes, né? Porque eles estão sem aulas, a gente tem que explicar para as crianças, olha, você não está indo para a escola porque está acontecendo toda essa situação. Isso também gera uma angústia muito grande neles, uma quebra da rotina que prejudica muito a cabecinha deles, né? Sim, primeiro eu acho que os adultos precisam tomar um cuidado, né, na forma como estão abordando este assunto, porque os adultos também estão especialmente muito ansiosos, então isso vira um assunto muito recorrente e constante. Então tem que tomar cuidado, assim, o que eu estou dizendo, eu estou na frente do meu filho, não que isso não possa ser conversado, muito pelo contrário, né, não se pode reprimir um assunto que está aí, tão em voga, mas é a maneira de falar, porque as crianças e os adolescentes não têm a mesma maturidade que os adultos para elaborar tudo isso. Então, para eles, o impacto é ainda maior. A boa notícia, Liliana, é que eles têm outros recursos, né? As crianças têm seus recursos lúdicos, né? Elas ficam olhando para o céu, enxergando bichos em nuvens ainda, né? E mesmo aqueles que estão ociosos, e os adolescentes também, eles têm os seus recursos tecnológicos, os amigos online, então eles conseguem ainda, né, dissipar essa nuvem negra e viver isso melhor. As redes sociais, nesse momento, elas podem ajudar e podem atrapalhar também, né? Sim, tem os dois lados, porque elas conectam, né, mas ao mesmo tempo elas trazem uma saturação. Então tem que se ter um bom senso na escolha, né? Com quem que eu vou conversar agora? De qual grupo eu vou fazer parte? Né? O que eu preciso saber neste momento? Aonde que eu vou me distrair? Né? Isso é importante. Ô, gente, a Renata Feldman vai continuar com a gente aqui no Bom Dia Minas durante toda essa edição, respondendo as minhas dúvidas, as suas dúvidas aí sobre como encarar essa pandemia de uma forma mais leve. Você pode mandar a sua pergunta, #BDMG, WhatsApp 999559000 e daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Até. Por causa... Pois é, né, gente? Esse isolamento tem deixado muita gente preocupada, ansiosa. E hoje a gente está recebendo a psicóloga Renata Feldman para saber como lidar melhor com essa situação. Dá para a gente manter uma rotina em casa, mesmo nesse confinamento? É preciso reinventar essa rotina, mas criar uma ordem, uma disciplina.
nos afazeres e tentar equilibrar, né, aquilo que é preciso fazer em termos de uma obrigação, mas também com uma devoção, equilibrar, né, um lazer, um desfrute em meio às obrigações. Algumas crianças, mesmo sem aulas, estão estudando, estão tendo encontros online com seus professores e os seus colegas, eu tenho ouvido falar sobre isso. Então, essa rotina de estudos, né, de leitura, junto dos afazeres de casa, precisa também ser mesclado a momentos de lazer, de uma interação com a família. Então, é ir para a cozinha fazer brigadeiro, é jogar um jogo de tabuleiro, colocar uma música diferente para ouvir, né? Respirar, mesmo dentro de casa, oxigenar as emoções. A gente tem perguntas aqui dos nossos telespectadores, vamos ver o que a Juliana está dizendo. Quais os principais sintomas da ansiedade em época de isolamento? Porque a gente às vezes se sente ansioso, mas não sabe reconhecer o que é essa ansiedade. Ela pode se manifestar de variadas maneiras, né? Algumas pessoas relatam se sentir meio uma barata tonta dentro de casa, né? Tem muitas coisas para fazer, mas não sabe por onde começar, né? Outras pessoas sentem isso mais de forma visceral, é o coração batendo mais forte, é aquela respiração que fica, né, bastante sufocada quase, e aí as pessoas ficam mais preocupadas porque acham que isso pode ser um sintoma do coronavírus, né? Algumas pessoas começam a mexer nas unhas demais, né? Então... Roer as unhas nem pode, hein, gente, botar pois a mão na boca de agora. jeito nenhum, né? Mas assim, os sintomas que já existem parecem aflorar, né? Então é preciso acalmar o coração. Agora, nessa época de confinamento, né? Como lidar com as famílias em pé de guerra, porque fica todo mundo dentro de casa, filho brigando um com o outro, e aí vira uma confusão às vezes, né? Sim. Porque a gente não está acostumado a ficar todo mundo junto tanto tempo junto. Exatamente. Eu tenho ouvido isso muito, né? Assim, eu e minha mãe dentro de casa, uma vai matar a outra, como é que a gente vai fazer, né? São modos de dizer que acabam demonstrando, né, que o convívio, né, nesse confinamento, algumas questões vão ser aguçadas. Então, se há um problema de relacionamento, né, entre uma mãe e uma filha, entre irmãos, aquilo entre quatro paredes vai se aflorar. E aí é que você tem que ter mais cuidado para que isso não se torne um outro problema. Já temos um problema grande demais, que é o coronavírus, é a quarentena, mas isso não pode gerar outros problemas. Pelo menos a gente deve tentar que não. Abaixa a bola um pouquinho, né? Isso. Todo mundo colaborando. Sim. A Renata vai continuar aqui com a gente, respondendo às suas dúvidas. Você pode postar nas suas redes sociais com a hashtag BDMG. A gente vai tratar daqui a pouquinho também dos idosos, como lidar com essa situação, principalmente eles que estão no grupo de risco. Até já. Até já. E a Universidade Obrigada, viu, Gabriele? Olha, hoje a gente está recebendo a psicóloga Renata Feldman aqui no Bom Dia Minas e a gente tem visto belas iniciativas aí de solidariedade, né? O pessoal cantando na janela, tem gente dando aula de graça, de ginástica, todo mundo aí tentando se mobilizar para ajudar o outro. Isso também é muito importante nessa hora, né? Claro, porque a gente precisa de leveza, né? Precisa de luz nesses tempos difíceis e escuros. Então, tudo que puder oxigenar essas emoções, fazer a diferença no dia de cada um, é muito importante. É bom para quem faz e para quem recebe também, Sim, né? E é contagiante, é esse contágio que a gente precisa, de alegria, de bom humor, né? Vamos falar um pouquinho dos idosos, porque eles são aí considerados grupo de risco, né? Quando se fala grupo de risco, isso é muito pesado para eles que já vivem, né, uma situação, muitas deles, uma situação complicada, saúde mais debilitada, ficam mais em casa, dependem de outras pessoas, muitos deles. E aí, como lidar com os idosos nessa época? Pois é, eles precisam ser sensibilizados, né, com muito carinho, porque para eles não é fácil. Né? Além de toda a delicadeza que já envolve uma terceira idade, com as suas dores, com as suas mudanças, né? Com a sua solidão, muitas vezes, tudo isso agora é reforçado por essa quarentena. Mas eles precisam ser sensibilizados, né, da delicadeza desse momento e do quanto que é importante eles realmente ficarem reclusos. Mas que essa reclusão seja para o bem, né? Que essa reclusão seja bastante amorosa e cuidadosa.
né? Porque está sendo arrancado deles uma autonomia que para eles é vital, sempre foi, mesmo com todas as mudanças e dificuldades que eles têm, né? Ir à padaria, ir ao supermercado, isso faz parte, né, até do psicológico deles para lidar com todas essas coisas. E agora não pode ir para lugar nenhum, né? E assim, não são todos, mas a maioria, né, dessas pessoas é vô e vó. E que falta os netos fazem e que falta eles têm feito para esses netos também, né? Então, que os netos usem das tecnologias, né, a nosso favor, a favor deles, para ligar, né, olhos nos olhos e falar, vovô, vovó, tô com saudade, né, isso vai passar, a gente vai se ver, porque isso faz muita falta. Vamos ver só uma perguntinha do pessoal de casa que mandou aqui, ó. Quero ficar em casa já, minha esposa está muito impaciente, um pouco estressada. Como faço para amenizar essa situação? A gente já falou aqui mais cedo, né? E, sou muito ansiosa, tomo um remédio para isso, mas mesmo assim tenho asma, estou no quadro de risco, não posso sair. Isso me deixa mais ansiosa. Trabalho com estética e tive que parar. Como faço para lidar com isso? Está todo mundo no mesmo barco, né? Da mesma forma que falta é uma palavra-chave, aceitação também precisa ser. Ela precisa aceitar que este é um momento de parar, que este é um momento de aceitar mesmo essa situação, mas o que ela pode fazer, né? A respiração ajuda muito, né? E ela, em casa ela pode fazer isso, ela pode buscar uma meditação. É um momento de olhar para dentro e diluir essa ansiedade através do pensamento, da respiração, atividades físicas, né? Dentro de sala, né? Dentro da sala da casa. Quem puder subir escadas do prédio, né? Subir, descer, fazer polichinelos, isso ajuda, isso é um remédio natural contra a ansiedade. Temos que nos mexer, né, Renata? Movimentar. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço.